Olá, tudo bem? Vamos agora para o nosso segundo vídeo no nosso canal Ponto Cego. E desde já quero agradecer cada um que se inscreveu no meu canal, que assistiu o meu vídeo. Eu fico muito agradecida e peço que cada um ative ali o sininho, as notificações e dá um like lá e comente, faça comentário e divulgue o vídeo para seus amigos, para sua família, para sua igreja. E eu quero muito agradecer vocês por estar aqui, estar assistindo. Espero que vocês gostem desse conteúdo, porque tudo que eu trago aqui é vindo diretamente do coração do Senhor. E no primeiro vídeo eu falei sobre abrindo os olhos espirituais e comentei que o segundo seria sobre o mundo espiritual. Então, o primeiro vídeo foi muito bom, abrindo os olhos espirituais. Lá fala, sobre essa questão. Eu quero dizer, irmãos, que eu simplesmente levei vocês a entender o que é abrir os olhos espirituais, porque quem abre os olhos, quem tem o poder de abrir os olhos espirituais de cada um é Jesus. Então, como eu disse no vídeo, só pelo encontro que você tiver com Jesus, quando você realmente aceitar Jesus, deixar com que Ele entre na sua vida, e aí sim, seus olhos vão ser abertos espiritualmente, você vai conseguir discernir espiritualmente. Então, eu quero deixar aqui que primeiramente, você tem que ter um encontro com Jesus, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, da minha vida, e cada um entender o que é o mundo espiritual, o que é uma batalha espiritual, porque a partir do momento onde que a gente começa a conhecer Jesus, a gente sabe que a nossa vida não é só nesse plano aqui não. Então, hoje nesse vídeo eu quero falar muito sobre o mundo espiritual, para que você entenda um pouco do mundo espiritual. Grande parte das nossas lutas, das nossas batalhas, a gente tem perdido as nossas batalhas por não conhecer o inimigo, Por não conhecer o inimigo, não conhecer o campo, em que ele está, por não conhecer. E primeiro, nós temos que nos posicionar como homem e mulher de Deus. Não tem como eu entrar numa batalha espiritual, entrar numa guerra sem ter posicionamento. Então, primeiro eu tenho que ter posicionamento, porque o mundo espiritual ele está em constante guerra com nós, com cada um de nós. Então não adianta eu tentar deitar, descansar, dormir e pensar que o mundo espiritual não está ali agindo, trabalhando para que a nossa vida seja cada dia mais atingida ali, Porque muitas vezes eu paro de orar, paro de buscar, paro de que as coisas estão muito bom e eu acho que deu uma parada, uma cessada ali na minha batalha, na minha luta, mas as coisas não é assim. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar aqui e quero explicar um pouco sobre o mundo espiritual. Irmão, a partir do momento que a gente encontra Jesus, tem um encontro com Jesus, que a gente começa a entender a palavra, buscar, ter comunhão, nós já estamos em campo, no campo da batalha. E então nós temos que entender que nós somos soldados, Qual é a posição que a gente está? A gente está com uma posição de soldado de Cristo ali, lutando todos os dias você luta a batalha. E quando nós entramos olhando para esse lado espiritual, a nossa luta ela não é carnal, ali em Efésios, vou ler aqui em Efésios 6, a partir do 11 ali. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Tá vendo? Você entendeu que não é aqui? Então você vai perguntar, onde é esse mundo espiritual? Irmão, o mundo espiritual está aqui, só basta a gente abrir os nossos olhos. Quero contar para vocês uma historinha que aconteceu no livro dos profetas, aonde um dia um exército se levantou contra Eliseu, profeta Eliseu. E quando o servo de Eliseu abriu a porta, olhou, tinha um exército de anjos ali cercando a casa de Eliseu. O profeta ficou com tanto, o servo do profeta ficou com tanto medo que falou assim: vamos fugir, vamos correr, que agora não tem jeito para nós não, porque são muitos e nós somos só 2. E o profeta orou ao Senhor, falou: Senhor, abre os olhos espirituais dele para que ele veja. E o Senhor deu a oportunidade de os olhos dele ser abertos ali naquele momento, e o servo de Eliseu conseguiu enxergar ali milhares e milhares de soldados, cavaleiros, cavalos aí em volta, para que ele visse que ele não estava sozinho, né? E assim é hoje, assim é hoje. Muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho numa batalha, mas essa batalha muitas vezes nós nem lutamos ela, porque tem anjos que lutam por nós, muitas vezes. Mas como que o anjo vai lutar com nós se nós não temos comunhão, se nós não buscamos, se nós não conhecemos? Você sabia que você tem que se deixar se conhecer? Né? Às vezes as pessoas falam assim: não, mas Deus me conhece, Deus sabe que eu estou aqui, que eu existo, Deus sabe, Deus me fez, Deus me criou. Mas por que quando tem aquela passagem na Bíblia que fala, quando Jesus chega lá diante de Jesus vai fazer: afasta-vos de mim que eu não vos conheço? Então você tem que se deixar conhecer, e só vai se deixar conhecer por Jesus quando você tiver intimidade, quando você tiver comunhão, e isso busca através da oração, através da fé. Então, cada vez que você se envolver mais com Jesus, mais com as coisas, com a palavra de Deus, mais você vai conseguir buscar as suas armas, buscar a sua forma de lutar nesse mundo espiritual, conseguir detectar o problema, né? Quando o problema está ali, você vai saber a arma que você vai usar nesse problema, porque você vai olhar e vai enxergar ali a forma que é aquilo ali, a batalha que você está travando através daquele momento, daquela luta, né? Então, cada dia que você passa, que você tem mais, é como soldado, né? Como soldado, você não entra, você não é regimentado ali e já vai logo para a linha de frente da batalha, não. Você tem que buscar cada dia mais. Apesar que o diabo ele não tá se importando se você está preparado, se você não está preparado, se você é um novo convertido, se você é já um crente canelinha de fogo. Ele quer saber que ele vai te atacar de um jeito ou de outro. Então, quanto mais cedo você entender, mais rápido você vai usar as armas certas para se defender. Quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a entender as coisas, logo eu entendi que eu precisava apresentar os meus filhos na igreja. Então, não adiantava só eu já tinha a consciência de ter ido lá, sair do meu lugar, se posicionado e aceitar de Jesus, né? Então, eu tinha esse conhecimento de que eu precisava, eu necessitava disso. Mas os meus filhos, eles ainda eram crianças. Eles tinham 3 e 2 anos, já eram crianças, eles eram crianças. Então, eles não tinham discernimento do que queria ainda. Mas eu aprendi que eu tinha que levar eles e apresentar eles ao Senhor. E eu levei eles e apresentei eles ao Senhor, né? O que é que eu aprendi? Eu aprendi que eu estava lidando no mundo espiritual. Então, eu entendi o que? Se era um mundo espiritual, eu tinha que buscar as armas do mundo espiritual. Como que eu ia fazer? Se eu entendi que a minha luta não é contra carne nem contra sangue, não adiantava ficar debatendo com as coisas. Eu tinha que usar a arma necessária para aquilo. Então eu me aprofundei nas coisas espirituais.
E cada vez que eu tinha algo a enfrentar, eu já detectava que era espiritual, já sabia onde que era o problema, né? Então, foi por isso que cada vez que eu tinha uma luta, que eu passava por uma luta, eu já determinava na minha vida, eu falei assim, eu não vou perder pro diabo, não vou perder pro diabo, porque aquilo lá se tornou praticamente quase pessoal. Eu falava assim, eu não vou perder pro diabo, e não aceitava. Porque muitas vezes vem nosso pensamento a desistir, muitas vezes vem o nosso pensamento a fraquejar, a deixar para lá, a olhar para a pessoa, às vezes sentir raiva, sentir ódio da pessoa. Então, quando você sabe que existe no mundo espiritual ali algo que está por trás de tudo, você vai entender, você vai olhar lá, aquela pessoa está agindo daquela maneira por isso. E eu comecei a espiritualizar tudo. Mas é verdade, você tem que espiritualizar tudo. Às vezes as pessoas até se incomodam, tudo é espiritual, mas tudo se discerne espiritual. Não tem como você ser, porque fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então como que eu vou querer fazer as minhas coisas sem discernir as coisas espirituais? Né? Aqui em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tá vendo? A palavra fala. Então, nesse caso, como se diz, a gente tem que ser vigilante. Eu estava sendo vigilante, eu estava sendo sóbrio. Porque não é porque eu espiritualizo tudo, é porque eu sei que o diabo, ele anda ao derredor, né? Ele anda procurando somente uma brecha, achar uma brecha, como leão procurando alguém para devorar. Então, como que eu vou deixar? Como que eu vou permitir isso? E aí, se você não olhar para essa palavra, você vai olhar à sua volta e fala assim, não estou vendo o diabo aqui não. Cadê o diabo? Não estou vendo, diz que está aqui do meu derredor. Como que você vai ver? É porque você tem que olhar com os olhos espirituais. Imagina a guerra quando quando Daniel orou, o anjo, no primeiro dia da oração do anjo, no mesmo dia da oração de Daniel, o anjo já ia trazer a resposta. Mas como que o diabo sabia tudo aquilo que Daniel estava pedindo? E ele não queria que nada daquilo acontecesse, não queria que essa oração nem a resposta chegasse a Daniel. O diabo foi lá brigar com o anjo, né? Então ele foi brigar e houve essa briga, onde que o anjo Gabriel teve que pedir socorro, né, ao arcanjo. Por quê? O Gabriel teve que pedir, porque Gabriel não é um anjo de guerra, ele é um anjo mensageiro. E existe isso, o mundo espiritual é isso. No mundo espiritual fala potestades, né? Essas coisas. Então existe, do mesmo jeito que existe aqui no nosso plano terrestre, no nosso plano natural, existe no mundo espiritual, existe legiões de anjos, né, que ficam à nossa volta nos guardando. E aí você olha, você fala assim, tem muitas pessoas que acreditam, falam assim, nos anjos, né, que acreditam nos anjos, mas não acreditam nos demônios. Tem muitas pessoas que acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Então o céu é real, o inferno é real, existe anjos, existe demônios. E muitas vezes ali qual que é a porta principal que você abre para que um demônio entra, para que algo aconteça ruim na sua vida? Porque nós temos que dar legalidade também, né? O mundo espiritual, ele age conforme a legalidade que você dá. E muitas vezes essa porta de entrada é uma palavra que você fala. Por isso que a palavra fala vigiai, vigiai. Você tem que vigiar no que você fala. Tem muita gente que fala tanta bobeira da boca para fora, mas não entende que ali à volta dele o inimigo está ali catando tudo aquilo que está sendo falado para ter legalidade na sua vida. Então a porta principal, a brecha principal que nós damos no mundo espiritual é através do que nós falamos, através do que nós desejamos, através do que nós olhamos, porque a carne e o espírito, eles se brigam, né? Eles brigam ali. Então, se você olhar para algo
Ali o diabo sabe o que você deseja, o que você quer, e aí o diabo vai fazer você desejar aquilo. Mas no mundo espiritual também tem o Espírito Santo, que ele fica ali tentando te convencer de algo assim, você não precisa, você não pode, você não deve, né? A palavra do Senhor é assim. Em 1 João 1 João 5. A palavra fala: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você não usar a fé, não tiver fé, para você vencer, você vai o quê? Você vai se deixar se levar, porque a carne ali, ela deseja, ela quer, ela anseia por coisas, né, do mundo. É a porta, os olhos é a porta. Então vigia, ora, busca conhecimento da palavra de Deus, busca o que é bom, o que é ruim para você, o que te edifica, né? O mundo espiritual ele existe. No mundo espiritual tá cheio de demônios, doidinho para te dar uma rasteira, para te fazer acontecer um acidente, né? Um acidente com você, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Esses dias eu tive um acidente no meu trabalho, foi como se eu tivesse visto a mão do anjo me aparando. Foi um milagre tão assim, se eu não tivesse assim, esse entendimento do espiritual, eu ia passar para lá, ia deixar passar para lá. Foi um acidente que não aconteceu algo maior, porque não era para acontecer, porque eu me segurei, mas eu levei um escorregão lá no meu trabalho e na hora que eu fui cair, eu ia bater minha cabeça de cheio na quina de um degrau que tinha lá. E o que aconteceu? Eu parei a cabeça assim, ó. Você sabe que quando a gente cai, a primeira que vai é a cabeça bater. E a minha cabeça parou de uma forma como se tivesse uma mão parada debaixo da minha cabeça, para que eu não batesse a minha cabeça numa quina. E aí eu entendi na hora que foi um anjo que colocou a mão ali na minha cabeça, debaixo da minha cabeça, para que eu não rachasse a minha cabeça no chão. Quantas pessoas que não entendem o livramento que Deus tem dado? Quantos livramentos tem de um acidente? Às vezes a pessoa atrasa um minuto e Deus tá livrando e eles começam a questionar, a brigar, a falar. Então, isso é porque você tem que abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Né? Muitas vezes você fala uma palavra aqui, uma palavra de maldição, e depois você não sabe o tamanho da porta que você abriu para que o inimigo entrar na sua vida e fazer o que quer, cirandar. Muitas vezes a sua casa está como se fosse um bailão, de tanto que o inimigo está dançando e cirandando dentro da sua casa. Você não entende qual é o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente dá brecha, a gente abre portas no mundo espiritual através da nossa própria palavra, através da nossa própria boca. Então, entenda que o mundo espiritual ele existe, ele é real, ele é verdadeiro. Em Lucas 6:10, Lucas 10, eu marquei aqui, fiz algumas marcações para mostrar para os irmãos, porque tudo que eu quero trazer dentro da palavra, baseado na palavra de Deus. Nada que eu não quero trazer que não seja dentro da palavra de Deus. Lucas 10:18. Mas eu lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aqui a palavra do Senhor fala que Deus ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça do diabo. E como que eu vou fazer isso no mundo espiritual? Se eu não vejo nada, se eu não estou entendendo, é detectar, é você aprender a ter uma visão espiritual de você entender o problema, e você vai através da fé
através da sua intimidade, através da sua comunhão com o Espírito Santo, e vai debater ali e lutar e buscar no Espírito Santo, e com certeza você vai vencer, porque o que está diante de você nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, né? Então eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada, e fique comigo, adicione o sininho aí para com as notificações, se inscreva nesse canal. O próximo vídeo que eu quero fazer um vídeo sobre batalhas espirituais, então como as armas, armaduras, tudo que você vai usar, você tem que usar para conseguir vencer essa batalha espiritual. Eu espero que esteja ficado muito bem esclarecido sobre o que é mundo espiritual. Ele existe, ele é real, entendeu? Os anjos do Senhor, eles te guardam, mas deixa de dar legalidade para o inimigo, deixa de abrir portas, abrir brechas, né? Comece a vigiar, se punir, a se guardar, a espiritualizar as coisas, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você já não tem que discernir as coisas mais como natural, não. Tem que discernir espiritualmente, e porque nós não somos daqui, né? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. E tchau, Deus abençoe.